Orson Peter Carrara, um dos grandes divulgadores da doutrina espírita no Brasil, recebeu o título de cidadão matonense em cerimônia realizada na Câmara Municipal. O autor desta honraria foi o vereador Sargento de Paula. Agora, a razão especial que me levou a protocolar esse decreto, esse projeto de decreto legislativo, que foi aprovado de forma unânime, para agraciar o senhor Orson Peter Carrara, é que ele não é de Matão, é natural de Mineiros de Tietê, adotou o nosso município como terra natal, é um incansável propagador da doutrina espírita, autor de vários livros, e tem sido um belíssimo exemplo de ser humano. Várias pessoas compareceram na Casa Legislativa para prestigiar o homenageado. Representantes da comunidade espírita, familiares e também amigos. Aliás, uma iniciativa muito feliz do Sargento de Paula de dar esse título ao Orson. O Orson fazem hoje 15 anos que ele está em Matão. Nesses 15 anos ele prestou muitos serviços à comunidade, não só à doutrina espírita. O Orson é uma pessoa que se dedica às obras sociais, filantrópicas, e é uma pessoa sensacional. Matão ganha um filho e eu vejo isso assim como muita justiça, porque o Orson é muito merecedor disso, pela família dele, pelos amigos, pelo trabalho, pela dedicação, pelo estudo. O Orson é muito estudioso. E o Orson, você sabe, todo dia na Rádio Saudades ele tem um programete de 5 minutos, né? E a gente sabe que é um alavancador de audiência, esse programete dele. Então eu acho muito justo, mais uma vez, parabenizo ao De Paula e também a todos os vereadores que referendaram esse título, né? E parabéns, Orson, você merece. Orson Peter Carrara nasceu em Mineiros do Tietê, no estado de São Paulo, no dia 10 de março de 1960. Filho de pais espíritas, desde cedo vinculou-se ao Centro Espírita Francisco Xavier dos Santos, onde participou das antigas aulas de espiritismo às crianças, da Mocidade Espírita e chegou à presidência da instituição por várias gestões. Atualmente, ele reside em Matão, é expositor espírita e articulista da imprensa espírita, entre revistas e jornais do país, além de boletins regionais. Autor de vários livros, seus textos caracterizam-se pela objetividade e linguagem acessível a qualquer leitor, estando disponibilizados em vários sites de divulgação espírita. É uma honra muito grande, estamos em Matão com a família há 15 anos, e é uma honra muito grande estar em Matão, uma cidade que nos acolheu muito bem, nos recebeu muito bem, estamos bem adaptados à cidade, com uma intensa atividade, e realmente viajando o Brasil todo em tarefas de divulgação espírita através de palestras, somos apresentados mesmo, Orson Peter Carrara de Matão. Então o nome da cidade viaja com a gente, né? E é uma satisfação estar reunido aqui nesta noite, na presença de tantos amigos, e poder desfrutar desse instante de felicidade, sem dúvida, um reconhecimento da municipalidade que nos faz feliz.
Meus amigos, o nosso bom dia de imensa alegria e de natural gratidão por esses dias felizes aqui na querida Cascavel, que não conhecíamos, aqui estamos pela primeira vez, e desde a sexta-feira, quando fomos visitar Santa Teresa, e depois ontem aqui na cidade, e hoje encerrando a nossa jornada, retornando à noite para Matão, o nosso coração se enche de muito júbilo, porque vivemos dias felizes que ficarão guardados na nossa memória, no nosso coração, por esta troca energética, por esse intercâmbio fluídico de vibrações tão amenas, de vibrações tão suaves, que pudemos desfrutar na convivência com todos vocês, na convivência dos novos amigos conquistados e que nos conquistaram, porque esse é um tesouro para o coração. Naturalmente, esses momentos vão se refletir pela vida afora, porque constituem mesmo pérolas maravilhosas que a fraternidade é capaz de construir com tanta competência. Eu quero agradecer imensamente o carinho imenso. Vanim, você é exagerado, rapaz. Mas agradeço imensamente esse carinho imenso do Vanim, esta espontaneidade de coração. A palavra exagerado não leve a mal, viu, Vanim? É no bom sentido, né? É do coração, a gente sente. Como sente isso? A espontaneidade do amigo que voltou a sua atenção para o nosso modesto trabalho, nos traz esse carinho imenso. Isso há que ser dito, porque não era preciso, né? Não merecemos nada disso. Sabem como eu me sinto? Muitas vezes o carinho dos amigos fazem essas homenagens e exaltam qualidades que não temos, porque somos todos trabalhadores, aprendizes, mas eu me sinto, diante das situações que a gente vive por todo o Brasil, como um mero soldado raso de um imenso exército que se movimenta, onde há centenas e milhares de trabalhadores dedicados, voltados a esta causa maravilhosa do Evangelho e da doutrina espírita. E eu me sinto apenas um soldado, apenas um integrante desse exército, honrado de poder fazer parte desse exército, que se movimenta sem cessar por toda parte, porque felizmente em todo lugar, em todo o Brasil, em toda a localidade brasileira, há esta movimentação de almas, tocadas, sim, pelo ideal espírita, que proporcionam momentos como esses, mutuamente, uns aos outros, voltados à confiança plena na presença de Jesus no planeta. Então, a nossa manifestação é sempre de ser de gratidão, porque a presença de Deus, a sua bondade, a sua grandeza devem merecer destaque especial na nossa sensibilidade, no nosso coração. E oferecemos para esta manhã essa questão da harmonia e da desarmonia, que causam sentimentos interiores, não é mesmo? De tumultos ou de serenidade. Porque a harmonia é esta brisa suave que nos envolve de forma muito agradável. É aquele bem-estar, aquela sensação única de paz, aquela sensação do dever cumprido, da consciência tranquila, da convivência amiga, do bem que sentimos espontaneamente. A harmonia que nos faz exaltar a amizade, a harmonia que nos faz exalar gratidão ao Criador, a harmonia que nos faz abraçar os amigos, recebê-los com alegria, sorrir, caminhar com determinação, alegria que traz a coragem, harmonia. Isto é harmonia, é este bem-estar interior, comparável ao céu. Porque quando nos referimos ao céu, muitos de nós somos lembrados ou somos levados a pensar numa tranquilidade absoluta. Mas o céu não é um estado de ociosidade. O céu é sim
um estado interior de paz. Estamos no céu, estamos com tranquilidade, mas o céu não é sinônimo de ociosidade. Seria muita ingenuidade nossa pensar que ficaríamos tocando harpa. A gente toca harpa um dia, 2 dias, no terceiro dia já vai dando um cansaço, vai dando um certo enjoo, e a gente vai acabar perguntando, não tem nada diferente para fazer, não? Porque é incompatível com o dinamismo da vida, com a grandeza da vida, pensar que o céu seria de ociosidade, de contemplação das misérias humanas, sentado sobre as nuvens a tocar harpas. Não tem cabimento isso. É uma ideia ingênua, é uma ideia construída, imaginada numa época infantil. Como também o inferno não é um local determinado para castigos eternos. Não é um local determinado onde as almas ficam dentro de caldeirões ferventes, com batata até inclusive incluída, e onde um ser com aparência diabólica de chifres e rabos ficaria nos cutucando com um garfo igualmente fervendo. É totalmente incompatível com a grandeza e a bondade do Criador, que nos criou para a felicidade, não para a felicidade ociosa. Voltamos a falar sobre isso, mas a felicidade do trabalho, a felicidade do conhecimento, a felicidade construtiva, a felicidade que faz esse bem-estar do céu interior. A desarmonia, por sua vez, é decorrente dos tumultos que nos vamos permitindo. A desarmonia é esse estado de tumulto interno, causado pelas ambições desmedidas, causado pela inveja, pelo ciúme, pelo desejo de vingança, pelo não perdão. A desarmonia provém desse descuido com a nossa vivência moral. A desarmonia provém da nossa distração, da nossa negligência, e nós nos desarmonizamos, nos perdemos interiormente, contrastando com a harmonia construída do dever cumprido, contrastando com a harmonia do bem-estar, da consciência, do dever cumprido, da paz de consciência. O céu interior é fruto de uma construção. A desarmonia interior ou o inferno interior é fruto da nossa distração, da nossa acomodação, da nossa negligência. Então, pensando na incompatibilidade de Deus ter criado locais de ociosidade ou de suplício, como ideias construídas através do tempo para conter crianças rebeldes, ideias que apenas foram imaginadas, ideias infantis, hoje totalmente descabidas com o avanço da mentalidade humana e o amadurecimento da mente, do progresso que todos nós vamos gradativamente fazendo, nós percebemos o absurdo de tais concepções. O diabo é uma figura desacreditada, embora muitas pessoas ainda creem no diabo, na existência desse ser, que seria um concorrente de Deus, roubando seus filhos que se equivocarem em algum ponto do caminho, para colocá-los num sofrimento, num suplício para sempre, o que não tem cabimento. Deus é a inteligência suprema, a causa sublime, a causa primeira de todas as coisas, e como bem referido aqui no nosso companheiro Claudemir, o arquiteto do universo, aquele que construiu tudo que temos, aquele que nos deu a vida, aquele que nos ama intensamente e nos cria as condições para viver e construirmos a felicidade. Suas leis, sábias e amorosas, nos conduzem à construção de nós mesmos, para alcançarmos a perfeição, ainda que relativa, pois não alcançaremos a perfeição do Todo-Poderoso, mas alcançaremos a perfeição relativa que nos dará felicidade. Nos encanta pensar que o que nos aguarda, que a nossa destinação final é a felicidade, construída através do constante e continuado esforço do autoaprimoramento. Mas a questão do céu e o inferno é uma questão que preocupava extremamente em épocas anteriores da humanidade. Mesmo nos dias atuais, como disse há pouco, algumas pessoas ainda se preocupam com o inferno, ainda sofrem com a ideia de ficarem presas no caldeirão fervente. Eu mesmo, em 1977, com 17 anos, quando comecei a namorar a minha esposa, vivi uma situação muito peculiar, engraçada,
que até hoje a gente se diverte com isso no bom sentido, não é uma diversão sádica, mas é uma diversão descontraída, porque eu sou de família espírita, meu avô já era espírita, meus pais, e a minha esposa nasceu em família tradicionalmente católica, numa cidade pequena, muito pequena, hoje está com 14 mil habitantes, em 1977 devia ter os seus 10, 11 mil habitantes. Quando começamos a namorar, foi um furor na cidade, porque a família espírita de Mineiros, do Tietê, é uma família espírita reduzida até hoje, é uma família espírita pequena, e a predominância católica na cidade é muito expressiva, inclusive até hoje. E quando começamos a namorar, foi um desencontro para a cidade, para os comentários na cidade, porque a minha esposa tinha uma atividade intensa na igreja católica. E começamos a namorar. E uma das reações peculiares de uma comerciante muito católica, muito respeitada na cidade, uma comerciante de atuação intensa na cidade, chamou a minha esposa quando passou em frente à sua loja, chamou-a para dentro da loja, ela tinha 16 anos, uma menina, e falou: minha filha, você perdeu o juízo. O que foi? Vai namorar o bruxo, o filho dos feiticeiros, perdeu a cabeça, é. Então aquela ideia de bruxaria, de diabo, aquela ideia prevalente de que os espíritas mexiam com essas coisas. Ainda hoje temos ideias assim, né? Mas felizmente o amadurecimento da humanidade, da mentalidade humana, vai derrubando esses conceitos ultrapassados. E hoje nós começamos a entender o céu e o inferno, entendemos com a grandeza trazida pela doutrina espírita, com muito mais exatidão. Porque o nosso querido Allan Kardec publicou o livro O Céu e o Inferno, há 150 anos, em 1865. Estamos comemorando com alegria a publicação deste livro há 150 anos. É um momento de grande importância para o movimento espírita, para os pensadores espíritas, para os expositores, grupos de estudos, coordenadores de estudos, programação das casas, eventos, congressos, porque realmente merece. Trata-se de estimular a releitura, o reestudo, a divulgação desta obra notável, O Céu e o Inferno. Se hoje ainda nós temos pessoas que se preocupam e acham que existe o diabo, que existe o inferno, imagine na época de Kardec, há 150 anos atrás, como não era essa concepção de céu e inferno. Uma mentalidade arcaica da época, Allan Kardec também preocupou-se com a questão, publicando a obra O Céu e o Inferno numa didática impressionante. Porque se tivermos a curiosidade didática de abrirmos a obra O Céu e o Inferno e procurarmos no índice, apenas no índice por enquanto, vamos nos deparar com o preparo psicológico, didático, pedagógico de Allan Kardec, e vai nos trazer ali os capítulos O Céu, o Inferno, o purgatório, a intervenção dos demônios. Isso na primeira parte, entre outros itens. Na segunda parte, nós vamos ter uma coletânea, uma coleção, uma seleção de depoimentos de espíritos nas mais diversas condições no plano espiritual e que vieram dar notícias de como se encontravam. E Kardec os classifica por tipo de depoimento. Teremos lá espíritos felizes, espíritos que estavam no céu da consciência tranquila, dos ambientes leves, dos ambientes suaves, dos ambientes de brisa tranquila, espíritos felizes porque se comportaram moralmente bem e encontram o resultado, a consequência da sua conduta. Espíritos felizes que vêm contar a experiência da desencarnação, vêm relatar o modo como vivem, o local onde estão, a felicidade que encontraram, porque agiram com a consciência do dever cumprido e, portanto, encontraram a paz de consciência e o céu da harmonia interior. Mas Allan Kardec também relaciona depoimentos de espíritos endurecidos, os teimosos da vida, aqueles que endurecem, não abrem mão, não dão braço a torcer por nada, os orgulhosos de todo tipo,
mas também nos encontraremos com os espíritos suicidas, aqueles que eliminaram a própria vida, aqueles que desrespeitaram a lei. Nos encontraremos também com depoimentos de espíritos homicidas, aqueles que tiraram a vida do próximo, que cometeram crimes. Nos depararemos ainda com o depoimento de espíritos nas mais diversas situações. Seria extremamente importante que procurássemos a obra, que voltássemos a folheá-la e pudéssemos analisar a relação classificada por Allan Kardec das diversas situações dos espíritos do mundo espiritual, aqueles que encontraram o céu da harmonia interior e aqueles que encontraram o inferno da desarmonia interior. Kardec fez isso, relacionando e apresentando os depoimentos. Aqueles que temos o livro O Céu e o Inferno, seria muito oportuno que pudéssemos novamente reler esses depoimentos, aprender com eles, extrair subsídios para a nossa própria reflexão e até como exemplos de vida. E aqueles que não conhecem, não tiveram contato com a obra ainda, eis a grande oportunidade de estudar, de ler o livro O Céu e o Inferno. Normalmente as casas oferecem estudos substanciosos sobre o conteúdo dessas obras que compõem a codificação espírita iniciada pelo Livro dos Espíritos. Mas, especificamente, neste caso, hoje estamos falando de O Céu e o Inferno, que motivou em 2015 vários eventos nacionais, estaduais, localizados, para rememorar esta notável obra, exatamente pelo seu conteúdo didático, exatamente pelo seu conteúdo lógico, pelo conteúdo que nos ensina a viver, nos faz perceber um outro aspecto, de uma maneira diferenciada, à luz da revelação espírita. E neste mesmo livro, já que estamos com interesse didático, com olhar pedagógico no índice da obra, vamos reparar lá que há 2 documentos preciosíssimos na obra. O primeiro deles se chama A Passagem. E Allan Kardec faz um estudo sobre o instante da desencarnação. Afinal de contas, poderíamos perguntar: a morte dói? E vamos aprender com o Espiritismo que a morte não dói, o que dói é a consciência. É o grande detalhe da nossa convivência. E neste precioso documento, A Passagem, Allan Kardec vai comentar sobre o instante da desencarnação, o instante da passagem do plano material para o plano espiritual. Mas há um outro precioso documento que se chama Código Penal da Vida Futura. Este precioso documento, que está no capítulo 7º, intitulado As Penas Futuras segundo o Espiritismo, contém 33 itens. É um documento elaborado pela sabedoria, pela lucidez do codificador, que, utilizando-se da revelação espírita, e especialmente dos depoimentos dos espíritos, colhidos muitas vezes na sua própria presença, através de médiuns, ou coletados de documentos que Allan Kardec recebia, de outros médiuns, de outras sociedades espíritas, ele compôs esse documento, Código Penal da Vida Futura, 33 itens. Esse material é material para um congresso de vários dias, tamanha a sabedoria de cada item. Porque se pensarmos no Código Penal, vamos nos lembrar do Código Penal brasileiro, por exemplo. Os estudantes de direito, aqueles que estão envolvidos com as questões do direito, sabem e utilizam bastante isso nas velhas questões jurídicas que envolvem o relacionamento humano. Mas se acrescentarmos a expressão vida futura, naturalmente somos levados a pensar que a vida futura é daqui um segundo, mas também é daqui 10 anos. A vida futura também é no instante da desencarnação. A vida futura é no plano espiritual também. E a vida futura vai ocorrer na próxima ou nas próximas existências corpóreas. Agora imaginem, Código Penal da vida futura. Ora, é a aplicação da lei no futuro, não importa se é imediato ou mais adiante, devido às nossas escolhas, às nossas ações, às nossas decisões.
Porque, afinal de contas, a lei de amor há que ser cumprida. A lei de Deus é uma lei de amor, não é uma lei punitiva. Deus não castiga, nem premia. É muito interessante pensar nisso. Mas Deus estabeleceu leis. Leis que podem se resumir na síntese da lei divina. A síntese da justiça divina aí está. A cada um segundo suas próprias obras. Ora, quais seriam essas obras, senão as nossas próprias ações, o nosso comportamento, as nossas escolhas, as nossas decisões, aquilo que fazemos para nós ou para os outros? É a síntese da justiça divina apresentada por Jesus a cada um, segundo suas próprias obras, segundo seu próprio esforço, segundo sua perseverança, segundo sua persistência, segundo sua bondade, ou segundo sua negligência, segundo sua preguiça, segundo sua acomodação, segundo seu esforço, a cada um, segundo suas obras. Na verdade, vamos percebendo que vamos colhendo as consequências individuais e coletivas, a cada um, segundo suas obras. E não se trata apenas de um caráter individual, coletivo também. Uma nação também colhe os efeitos das escolhas. Uma pátria também colhe os efeitos de uma decisão, referendada muitas vezes coletivamente. Decisões equivocadas, decisões acertadas, decisões, escolhas, caminhos escolhidos. Mas, trazendo isso do ponto de vista individual, vamos percebendo que os responsáveis pela nossa desarmonia interior, ou harmonia interior, é resultante de nós mesmos. É resultante da maneira como encaramos a vida, de como reagimos, como estão as nossas reações diante dos fatos, como é que nos comportamos diante das adversidades ou das facilidades, a cada um, segundo suas próprias obras. Isso é um convite de reflexão gigantesco. Esta frase síntese da justiça divina, que não concede nenhum tipo de privilégio a ninguém. Não existe preferência da lei por ninguém. A lei é de igualdade absoluta. A lei é de igualdade. Todos têm as mesmas oportunidades. Embora, do ponto de vista restrito da vida atual, possa nos parecer que essas oportunidades são muito variadas, mas isso é resultante dos nossos estágios evolutivos. Isso é resultante das escolhas do passado, muitas vezes, da necessidade de aprendizado agora. Mas a lei não privilegia ninguém, não há privilégio na lei, não há preferência da lei. A lei é de amor, de misericórdia, de amparo, de caridade, de justiça. Então vamos percebendo que nesses 3 itens do Código Penal, 33 itens, aliás, do Código Penal da Vida Futura, nós vamos encontrar um farto material para reflexão. Mas se pudéssemos resumir o Código Penal da Vida Futura numa síntese bem resumida mesmo, poderíamos resumir em 3 princípios. O sofrimento está ligado à imperfeição. Sofremos porque somos imperfeitos. O nosso estágio ainda é de imperfeição, porque estamos num gigantesco processo de aprendizado. Toda imperfeição, ora, quais são as imperfeições? O egoísmo, a inveja, a raiva, a ganância, a avareza, o ciúme, todas aquelas imperfeições já conhecidas de todos nós. Toda imperfeição carrega consigo o seu próprio sofrimento. A pessoa que tem ciúme cria um inferno interior pelo sucesso do outro. A pessoa que tem inveja igualmente sofre muito porque o outro está bem sucedido. A pessoa que deseja vingar-se
não consegue viver com harmonia, porque o seu pensamento está concentrado na vingança e sofre ruminando os pensamentos continuamente. Toda imperfeição carrega consigo o seu próprio sofrimento. Pela vontade podemos nos desfazer das imperfeições. Isso nos lembra o caso de Ana, relatado por Humberto de Campos no livro Fé e Vida que trouxemos, uma obra publicada pela Federação Espírita Brasileira e que traz um conto de Humberto de Campos. São vários espíritos que escreveram esta obra. É uma obra lançada no final de outubro do ano passado, Fé e Vida, e agora saiu o segundo também, Verdade e Amor. As duas obras são consideradas pela Federação Espírita Brasileira como inéditas, porque faz uma seleção de textos publicados em outras ocasiões, alguns nem publicados em livros, publicados em jornais ou mensagens, e agora reunidos em obra. Fé e Vida, Verdade e Amor. Trouxemos os dois livros para vocês. E neste Fé e Vida nós temos o caso de Ana, uma criatura que lutava contra 3 imperfeições: o ciúme, a vaidade e o egoísmo. Foram várias tentativas de livrar-se das imperfeições, fracassadas. Tentativas fracassadas. E eis que uma existência de abnegação liberta o espírito de Ana desta imperfeição, permitindo que ela alcance regiões de luz e de harmonia interior. É um exemplo de alguém que foi capaz de superar o inferno interior da ausência de paz de consciência pelas imperfeições com que lutava, que foi capaz de transferir-se para o céu da harmonia interior, de auxiliar os espíritos com perispírito deformado. A história é muito linda, é outra palestra que fizemos, que costumamos fazer, a Nobre Diana, cujo conto integral está no livro Fé e Vida. Por outro lado, uma experiência muito marcante também é a experiência de Abraham Lincoln, o ex-presidente americano, o grande estadista americano, que foi assassinado no dia 15 de abril de 1865, e, portanto, também coincidindo com os 150 anos do livro Céu e Inferno, fazem 150 anos que Abraham Lincoln foi assassinado. Abraham Lincoln, como sabem, lutou pela libertação dos escravos nos Estados Unidos e enfrentou grande resistência do sul do país. O norte o apoiava, mas o sul era contra o seu trabalho de libertação dos escravos. E Abraham Lincoln, que enfrentou os desafios da sua época, foi assassinado pelo ator William Booth, que era contrário ao ideal de Abraham Lincoln. E os dois desencarnaram, porque o homicida de Abraham Lincoln, que matou o presidente, também foi assassinado. E Abraham Lincoln, quando desencarnou, que ele que realizava sessões espíritas na Casa Branca, tinha contato com médiuns, conversava com os espíritos, assistia a algumas sessões espíritas em sua época, inclusive o livro está publicado pela casa editora O Clarim, Sessões Espíritas na Casa Branca, relacionando-se com a época de Abraham Lincoln. E o nosso nobre estadista americano, ao abrir os olhos, sentiu-se bastante surpreso com a realidade que encontrou da imortalidade. A alma desprendida, a alma repleta de ideais nobres no coração, despertou com suavidade, despertou numa região tranquila de um plano espiritual. E o primeiro pensamento de Abraham Lincoln foi para com o seu homicida, buscou-o imediatamente. Foi o primeiro pensamento de Abraham Lincoln e encontrou William despertando do processo de desencarnação. E o William desencarnou num processo de raiva, desencarnou num processo de vingança. Ele queria eliminar o presidente, pressionado pelas ideias, era contrário aos ideais do presidente, e desencarnou num estado de perturbação, e portanto num estado de inferno interior. Quando abriu os olhos numa região difícil, a primeira pessoa que ele viu foi Abraham Lincoln, a sua vítima. E Abraham Lincoln não o tratou com desprezo, não o tratou como alguém que queria vingança por tê-lo assassinado. Pelo contrário, Abraham Lincoln encheu-se de piedade para com o seu homicida, porque Abraham Lincoln trazia no coração o céu interior
da harmonia, era uma criatura com ideais humanitários, era uma criatura que lutava pelo bem, trazia consigo ideais nobres. E William, ao deparar-se com a visão da sua própria vítima, revoltou-se ainda mais e ainda quis, na nossa linguagem, adaptando ao nosso tempo, entre aspas, tirar uma casquinha. Está vendo? Eu consegui te matar, adaptando a linguagem, como estou dizendo, né? Ele não falou isso na época, né? Mas estou adaptando ao nosso tempo. Está vendo só? Eu consegui te tirar a liberdade, te tirar a vida. E Abraham Lincoln encheu-se de piedade pelo seu homicida, tentou trazê-lo à realidade de renovar-se, etc., o que foi recusado por William, que permaneceu nas trevas da desarmonia interior, do inferno interior, enquanto que Abraham Lincoln permanecia no céu da harmonia interior. Dois opostos, dois exemplos. Esse relato está feito por Allan Kardec, na Revista Espírita de março de 1867. Abraham Lincoln e seu assassino. Vale a pena vocês lerem lá. É um trecho curto, colhido, é um depoimento de um médium que presenciou o despertar de Abraham Lincoln na espiritualidade. Então nós vemos aí a posição do nosso William, homicida do presidente, despertando diante de um sofrimento, o próprio sofrimento, a imperfeição da inconformidade, a imperfeição da revolta, a imperfeição da raiva contra o presidente americano, que por sua vez estava com o coração voltado à fraternidade. E finalmente, o terceiro item: pela vontade podemos nos desfazer das imperfeições. O desejo de melhora, como ocorreu com Diana, vencida pelos fracassos, Diana desejou renovar-se. Diana desejou mudar-se, desejou encontrar uma saída, apesar de todas as dificuldades que encontrou. Então, o grande detonador que forma a nossa harmonia interior somos nós mesmos. É o desejo de mudança dos pensamentos. Conversando com o Dr. Vlamir, esses dias que estamos aqui, ele nos fala sobre essa mudança dos pensamentos. Dr. Vlamir, por favor, venha nos falar alguma coisa sobre as mudanças dos pensamentos. O seu exemplo de tentar mudar o pensamento para criarmos uma harmonia interior é muito valioso. Eu acho que é uma oportunidade valiosa nos falar sobre isso rapidamente. Quem sou eu para falar aqui? Bom, essa mudança de pensamento, bom dia a todos. Essa mudança de pensamentos, que estava conversando com o Orson, é um exercício. Da mesma forma que nós exercitamos um atleta que vai ganhar medalha olímpica, ele não se exercita numa semana só. Ele se exercita numa vida. E eu vou pedir licença para citar o professor doutor lá da cirurgião, o Adib Jatene, que falou uma coisa importantíssima numa entrevista: não queira ser o melhor, seja bom. O índice de bondade, como citou Orson, é um instrumento que vai ser avaliado lá à frente. Exercitar os bons pensamentos no exercício cotidiano é uma meta, é possível. Tire tudo quanto é mazela do pensamento, não alimente isto. Escolha, eu sempre falo aos pacientes, por exemplo, escolha o seu santo de devoção, escolha o seu neto, o seu filho que você ama e troque o teu pensamento por ele, pela imagem dele, todos os dias, e não dê chances a que isso cresça em cada um de nós. Com certeza nós estamos nesse caminho, desfazendo imperfeições. Era isso. Obrigado, meu amigo. A sua reflexão foi fundamental nesse ponto, porque exatamente mudando o teor dos pensamentos e procurando pensamentos saudáveis que substituem as nossas reflexões negativas, nós vamos começar a nos desfazer das imperfeições. No 13º item do Código Penal da Vida Futura, nós vamos encontrar: o espírito pode prolongar os seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal. Eis a teimosia. Eis o orgulho falando mais alto. Eu não cedo.
Não dou o braço a torcer. Quem quiser que me aceite é assim. Eu sou assim mesmo, quero ver. Pronto. Endurecimento no mal. Prolonga o sofrimento. Abrandá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Notem a abrangência desse item, que está lá dentro dos 33 itens. É o 13º. É um trabalho precioso de Allan Kardec. É fruto da sua reflexão, fruto do seu alto índice pedagógico, didático, capaz de nos levar a uma profundidade como essa. O Espírito pode prolongar os seus sofrimentos pelo endurecimento. Abrandá-los, aí somos convidados a pensar, como é que abrandamos o nosso sofrimento? Essa desarmonia, que é esse tumulto interior, decorrente de tantas questões que nos balançam o dia, nos tiram a serenidade. Como é que abrandamos isso? Ou como é que abreviamos isso? Nos esforços para fazer o bem. O que é o bem? Não é aquele lá em casa que a gente fala bem, pode ser também. Mas esse é outro bem. Qual é o bem? O que é o bem em toda a sua abrangência? Por outro lado, no 16º item, arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta. E as consequências. As faltas, elas geram desdobramentos, geram outros males, geram outras consequências. E nós temos que apagar os traços de uma falta. Imaginem, quando praticamos várias faltas, teremos vários desdobramentos. A primeira coisa que acontece quando a ficha cai é o arrependimento. Depois vem o sofrimento da consciência de ter feito aquela falta. Mas não basta apenas estar arrependido e sofrer por isso. É preciso reparar. Imaginem a abrangência desta citação. E o que é reparar? A reparação consiste em fazer o bem àquele quem se fez o mal. A cada um. Imaginem as faltas coletivas. Quando o sujeito prejudica uma nação inteira. Quando o sujeito faz algo que prejudica a humanidade, vai ter que reparar perante a humanidade inteira. Por isso é que nós vemos criaturas que retornam em condições muito difíceis e penosas e acabam depois se tornando benfeitores da humanidade. O grande Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que ficou 30 anos tetraplégico numa cama ortopédica, até os 17 anos era um jovem normal, andava, caminhava, depois passou a usar muletas, da muleta foi para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas foi para uma cama ortopédica que suportava o seu corpo deformado. 30 anos assim. Desencarnado, Jerônimo vem nos contar a história através do livro Asas da Liberdade, que citei ontem. E neste livro belíssimo, ele conta por que ficou na cadeira, na cama ortopédica durante 30 anos. Ele diz que o seu comportamento de homem perverso em várias existências anteriores gerou ódio no coração de muitas criaturas, pela sua crueldade. E as pessoas, sentindo ódio, ficaram nas trevas, porque ficaram no inferno interior de ódio contra ele, e permaneceram nas trevas. E ele faz uma confissão no final do livro comovente. Ele diz que conseguiu recuperar muitos desses espíritos que estavam nas trevas, com ódio que ele semeou no coração deles, mas que faltavam alguns ainda a retirar das trevas. É a reparação. A reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se fez mal. No 20º item, o espírito deve se melhorar em razão da sua própria vontade. Eis o desafio que somos chamados nesse estágio de evolução que nos encontramos, de espíritos já conscientes, espíritos que já deslumbram a condição de aprendizado que nos encontramos. Se buscarmos o índice da obra, primeira parte, o futuro e o nada, temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, os anjos, os demônios. Na segunda parte, a passagem,
Espíritos felizes, condição mediana, sofredores, suicidas, arrependidos, endurecidos, expiações terrestres. O Código Penal da Vida Futura está aí no índice, não foi colocado aqui porque é citado, mas faz parte do índice também. E voltamos àquilo que dissemos anteriormente. O Código Penal da Vida Futura resume-se em 3 princípios. O sofrimento está ligado à imperfeição. Toda imperfeição carrega consigo o seu próprio sofrimento. Pela vontade podemos nos desfazer das nossas imperfeições. Então a obra O Céu e o Inferno é um convite a todos nós de reflexão sobre os nossos comportamentos. E nós vamos exibir um pequeno clipe agora, de poucos minutos, que tem tudo a ver com a questão das escolhas, das decisões, do céu interior da harmonia e do inferno interior da desarmonia. Vamos ver este precioso documento. Talvez muitos de vocês conheçam, mas eu sempre penso naqueles que não viram. Ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar. Se eu for voltar com ele, é melhor não voltar mais. E aí, quem tá bem? Tá bom, mas só hoje. Essa é a parte que eu vou te matar. E aí, irmão? Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Temos um pedido de ajuda. Nossos irmãos ainda estão na frente do bar conversando, mas não tardam a partir. Vou comprar um outro carro e vou comprar uma moto também, para as meninas andarem agarradinhas ali, cara. Falando em menina, não, e aquelas 3 que estavam naquela mesa do lado? Nossa, nem me fala, cara, o que é aquilo? Digo mais, digo mais. Nossa vida a partir de hoje nunca mais vai ser a mesma, meu amigo, depois dessa balada. Vamos beber todas. Eu digo mais. 2 mulheres pra cada um de nós. Só 2. 2? Não, então peraí, aqui já miou o negócio aqui, eu vou ali buscar mais, então vocês aguentam a mão aí que eu vou ali só buscar mais. Não, vamos beber, vou ali buscar mais, aguenta a mão aí. Este é Paulo, filho de nossa amiga Helena e esposo de Fernanda. É honesto, trabalhador, mas infelizmente tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. A bebida facilita o vínculo com esses inimigos do passado ou aproveitadores inéditos. A mudança de vibração tem tornado a sua relação com a esposa cada vez mais distante e fria, afastando da sua tarefa de ser pai. Veja só o quanto Paulo está vinculado ao Otávio. Como pôde chegar a esse ponto? Como pôde? Graças aos vínculos que foram sendo criados durante o uso da bebida. Para piorar, Paulo não ora, não pensa em Deus e cada vez mais Otávio tem acesso a ele e o afasta da esposa, que poderia ajudá-lo um pouco, apesar das dificuldades que ela também tem. Mas, peraí, todo mundo que bebe arranja um desses? É, Tiago. Cada um tem, na terra ou aqui, as companhias que atraem com seus apelos íntimos. A bebida, como qualquer outra droga, é porta aberta para a obsessão. O uso, mesmo que ocasional, é destruidor. Nossa missão, Tiago, visa resgatar os nossos irmãos, inclusive aqueles que estão obsediando Paulo e seus amigos. Eu partirei agora mesmo para a casa de Fernanda, incentivarei que ela continue em prece. E vocês, meus irmãos, se encaminhem onde está Paulo e preparem o ambiente para o nosso trabalho. Tem certeza de que esses obsessores não podem nos ver, Estevão? Sim. As vibrações muito materiais dos nossos irmãos impedem que registrem a nossa presença. Veja, Tiago, as vibrações de Helena e Fernanda não tardaram a chegar. Vamos.
Infelizmente, não sei se nossas amigas chegaram a tempo de evitar a tragédia, mas as forças da prece atingem Paulo desde já. Me ajude no trabalho de passe e magnetização. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Você não percebeu o que está acontecendo, seu verme? Tem alguém ajudando eles. Faz o seguinte, vamos fazer ele lembrar o quanto essa noite pode ser boa. Mulheres, dança, bebida. Vamos, Paulão. Essa noite vai ser maravilhosa, cara. Mulherada só pra gente. Pensa, vamos dançar muito, vamos beber muito. Vamos, cara, vamos. Ânimo, Paulo. E agora, Estevão, ele escutará quem? Isso será a escolha dele. Dependerá de suas vontades, de seus anseios íntimos. Mas nós podemos aproveitar e vibrar por todos os presentes, inclusive por estes que estão insistindo na obsessão. Todos nós temos alguém que amamos e podemos inspirá-los a lembrar dessas pessoas. Continue em prece, minha querida, nossas vibrações estão chegando. Ei, moçada, chegou. Podemos partir. Bora que o negócio tá todo mundo... Vamos, Paulo! Bora! Entra aí logo, cara. Entra aí, vamos logo. Fernanda? Meus amigos, providenciemos que nosso irmão seja levado para tratamento e façamos o melhor pelos que estão no carro. Ai, esse idiota desse Paulo. É Fernanda pra lá, Fernanda pra cá. Deixa o cara, Maurício. Ô, vai mais devagarinho, que eu não quero morrer hoje não, Cala a boca, cara. Fernanda. Eu dirijo muito melhor bêbado do que quando eu tô seco. Roleta russa. Vamos fazer roleta russa. Não para não. Não para não. Que tragédia! Helena, ele tá morto. O desligamento já começou, Tiago. Mas nesse caso, apenas equipes especializadas têm condições de ajudar com maior eficácia. Corpo inerte, meu irmão, nem sempre significa libertação da alma. Estevão, eu peço que você inspire os vizinhos para que busquem ajuda. Mas eu não tô entendendo. Ele estava programado para desencarnar hoje? Não, Tiago. A programação de Maurício se estendia por muitos anos, mas a imprevidência, o uso da bebida,
A irresponsabilidade de dirigir embriagado levou para este acontecimento lamentável. Mas, Helena, ele vai ficar sem amparo espiritual. De forma alguma. Deus, no seu amor infinito, não desampara ninguém. Mas nós sabemos, somos responsáveis pelos atos que cometemos perante a lei. O problema é que Maurício sempre esteve muito arraigado ao materialismo e, por isso, hoje tem dificuldade pelo seu desprendimento. No momento em que ele tiver condições, ele será amparado. Veja, o auxílio já está chegando. Maurício! 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 Filho, é chegado o momento de repensarmos a sua vida. Precisamos conversar. Já saiu o episódio 4. É 1, 2, 3 e 4. Se vocês procurarem no YouTube, sozinho, interrogação, vocês vão se encontrar com os 4 episódios dessa série. São muito bonitos, muito fortes, mas dizem da realidade humana, das nossas dificuldades, das nossas escolhas nem sempre corretas, daquilo que nos fazem o inferno interior das tribulações ou o céu da paz consciencial. Meus amigos, minha gratidão a vocês todos, minha gratidão ao casal amigo Sônia e Vlamir, que nos recebeu tão carinhosamente em sua casa, ao acolhimento de Cascavel e Santa Teresa, aos amigos que vieram de outras cidades. Minha gratidão por esses dias de vivência feliz, que guardo no coração com muita gratidão. Trouxemos os nossos livros, alguns estão lá. Devo esclarecer que a receita com a venda dos livros é destinada à edição do jornal Tribuna do Espiritismo, que é de distribuição gratuita e vai para o Brasil todo, editado pelo Instituto Caibar-Schutel. Vocês poderão ver a edição virtual do jornal no site www.institutocaibarschutel.org, que é uma instituição virtual surgida em Matão. Minha gratidão, meu amor a vocês, tenham um ótimo domingo, e diria com o coração, nunca nos esqueçamos de Jesus. Muito obrigado.